Olá, vamos mergulhar nas regras essenciais para usar a inteligência artificial generativa de um jeito ético nos trabalhos acadêmicos, usando como base o guia da IM Tech. A ideia aqui é ver como essa tecnologia pode ser uma super aliada, sabe? Mas claro, desde que a gente use com consciência e muita responsabilidade. Para começar, o ponto de partida de toda essa conversa é este aqui. A tecnologia vem para complementar o nosso raciocínio, a nossa criatividade. Ela nunca deve nos substituir. Pensa nela como uma ferramenta de apoio e não um atalho para a gente deixar de pensar. E para usar essa ferramenta do jeito certo, a gente precisa entender duas fraquezas bem importantes dela. A primeira é o que chamam de alucinações, que é quando ela simplesmente erra ou até inventa informação. A segunda é a tendência que ela tem de espelhar os preconceitos humanos que estão lá escondidos nos dados que a treinaram. Isso tudo nos leva a uma necessidade fundamental, o que a gente pode chamar de letramento. Ou seja, a gente precisa saber como a IA funciona para poder usar de forma estratégica. E mais importante ainda, a gente precisa saber avaliar os resultados com um olhar crítico. E, claro, pensar no impacto ético de tudo isso. Ok, então vamos explorar os três pilares que sustentam o uso ético da IA. Esse é o núcleo da coisa toda: autoria, controle e transparência. A primeira regra de ouro é manter o controle humano. Isso significa que qualquer trabalho acadêmico tem que mostrar uma contribuição humana de peso, sabe? Sem dependência excessiva. A decisão final, a palavra final é sempre da pessoa. A segunda regra é bem direta. Quem usa a ferramenta é o autor. Ponto. E por isso, é totalmente responsável pela precisão e pela integridade do trabalho. A IA não assina o trabalho, a pessoa sim. E isso nos leva a um ponto que, olha, é crucial. Simplesmente copiar e colar o que a IA gera sem uma análise crítica, sem um trabalho de curadoria, não é autoria de verdade. Na prática, isso é visto como uma forma de plágio. O terceiro pilar é a transparência. É sobre ser totalmente aberto sobre como e por que a IA foi usada. Não tem por que esconder, muito pelo contrário. Essa clareza é que fortalece a integridade do trabalho acadêmico. E aqui, olha só que prático, um exemplo de como fazer essa declaração. É um modelo bem simples para a gente informar qual ferramenta foi usada, a versão e, claro, para que exatamente ela serviu. Certo, agora vamos avançar um pouco e ver como todos esses princípios se encaixam nas tarefas práticas do nosso dia a dia acadêmico. Na hora da pesquisa, o guia dá uma dica valiosa. É melhor usar ferramentas de IA que são especializadas em ciência do que as mais genéricas. Sabe por quê? Para a gente fugir do risco de citações falsas, aquelas alucinações que podem comprometer um trabalho inteiro. E se a gente usar imagens geradas por IA? Para citar, é bem simples, é só seguir 3 passinhos. Colocar uma legenda na imagem, incluir a referência completa lá no final do trabalho e, super importante, registrar o prompt exato que foi usado. Tem uma expressão famosa que diz garbage in, garbage out, ou seja, se entra lixo, sai lixo. E ela se aplica perfeitamente aqui. A qualidade do que a IA entrega depende diretamente da qualidade do que a gente pede. Por isso mesmo, saber criar bons prompts é uma habilidade e tanto. Uma técnica legal para isso é o pensamento em camadas, que é basicamente dar instruções para a IA passo a passo, guiando o raciocínio dela para a gente ter resultados melhores e mais precisos. Agora, vamos falar de uns pontos que exigem assim bastante atenção. A privacidade dos nossos dados, os vieses que já vêm com a IA e a questão dos direitos autorais. Para proteger os dados, a regra é clara. Nada de colocar informações confidenciais ou pessoais ali. É bom também dar uma olhada nas configurações de privacidade para impedir que seus dados sejam usados para treinar a ferramenta. E vale lembrar que o que a IA cria, em geral, não tem proteção de direito autoral garantida. Isso levanta uma questão bem importante, né? Mas de onde é que vêm esses vieses da inteligência artificial? A resposta, gente, está nos dados. A IA aprende com tudo que a gente já produziu. E com isso, ela pode acabar amplificando os preconceitos que já existem nos textos e imagens por aí. Ela funciona como um espelho da nossa sociedade, com o que a gente tem de bom e de ruim. Então, o que fazer? O guia recomenda uma postura bem ativa. A gente tem que questionar as respostas, checar as informações em várias outras fontes e, o mais importante, nunca aceitar o que a IA diz como uma verdade absoluta. Sobre os direitos autorais, o caminho mais seguro é sempre checar as licenças e, na dúvida, é melhor usar o seu próprio trabalho. Cautela aqui é a palavra-chave.
Ok, juntando todas essas peças, a gente volta para a ideia central, que é construir uma parceria que funcione de verdade entre a nossa inteligência e a inteligência artificial. E falando em parceria responsável, tem mais um ponto para a gente pensar: a pegada ambiental da IA. O guia nos lembra que usar essas tecnologias de forma consciente também significa pensar no custo que elas têm para o nosso planeta. No fim das contas, o grande objetivo é este: usar essas ferramentas para a gente aprimorar as nossas próprias habilidades. É garantir que a tecnologia esteja a serviço do nosso crescimento intelectual, e não o contrário. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Nessa nova e poderosa parceria, quem está de fato na liderança? A resposta? Bom, essa tem que estar sempre bem clara para a gente.